Olá, estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast de toda sexta-feira, às 17 horas, o Sem Papas na Língua. Eu sei que você estava com saudade e eu também. Afinal de contas, já faz algum tempo que nós temos esse encontro marcado toda sexta-feira, às 17 horas. E eu tenho trazido para você pessoas que te ajudam, pessoas que trazem informações que agregam na sua vida. Aliás, o que seria de nós sem informação, não é verdade? A gente vive em função de informações. Você pensa, por exemplo, sexta-feira eu queria tanto ir para o meu sítio, mas não posso ir porque as crianças têm aula. Aí na sexta-feira, quinta-feira, o menino chega, mãe, a professora disse que amanhã não vai ter aula, não. Vamos pintar a escola lá, liberou nós. Olha aí você mudando seus planos já para ir para o seu sítio. É assim, a vida é feita de informação. E hoje eu estou trazendo uma pessoa aqui para você que vai falar de coisas que afetam diretamente a sua vida e diretamente na parte que mais dói, a parte mais sensível. Não é o coração, não é a cabeça. A parte mais sensível da nossa vida, mundana, é o bolso. É aquilo que entra ou que sai do seu bolso. Quando entra, é alegria. Quando sai, dói. Nós vamos falar sobre economia. Nós vamos falar sobre o Rondônia Rural Show. Nós vamos falar sobre um movimento que está juntando Rondônia e o Acre em favor de negócios, de oportunidade. Você quer crescer na vida? Quer multiplicar o seu negócio? Quer iniciar um negócio novo? Escuta a pessoa que eu te apresento agora, o economista e presidente do Conselho Regional de Economia, o professor Haroldo Vasconcelos. Obrigado, Osmar. Obrigado. Mais uma oportunidade de estar aqui com você, né? Te admiro pra caramba, tem muita É a segunda vez pegada, que eu estou lhe recebendo, né? muita pegada, muita informação, muita estrada, né? Muita experiência. É o cabelo branco aí, ó. O meu já começou um pouco, né? E aqui em Rondônia já são 30 anos. 30 anos, vindo do Nordeste, aprendendo muito com a economia aqui da nossa Amazônia. Agradecer a Deus por a oportunidade de estar vivo, com saúde. A gente às vezes esquece que nós viemos do mundo espiritual e para lá a gente vai voltar. Aqui, na verdade, é uma experiência, né? Uma experiência, um aprendizado. E no mundo da economia, né? Aqui na Amazônia, a gente tem aprendido bastante. A gente vai conversar um pouquinho agora nesse programa, né? De sexta-feira maravilhoso, sobre essa tentativa realmente de aproximar interesses da economia e dos negócios de duas capitais. Rio Branco, capital do Acre, 23 municípios, e Porto Velho, capital de Rondônia, 52 municípios. A ideia que a gente tem germinado no Conselho de Economia, nas universidades, no Instituto Federal do Acre, Instituto Federal de Rondônia, sim, no métier profissional dos economistas, é sobre desenvolvimento regional. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse seminário que aconteceu no Tribunal de Contas, lá em Rio Branco. Nós fomos muito bem recebidos. O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre é o economista, ex-deputado estadual de 4 mandatos, Ronald Polanco, que quando ver esse áudio e tal, eu quero saudá-lo, né? E agradecer por tudo que você fez para a gente estar juntos lá no mês de maio. Um grande homem, né? Um grande acriano e um excelente economista que está lá, vice-presidente, né? Do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Esse desenvolvimento regional começa com Acre e Rondônia. E a gente tem a ideia, sabe, Osmar, de expandir e trocar ideias com Mato Grosso, que já faz economia de fronteira com Rondônia. A gente vai explicar isso há 27 anos. E também com o Amazonas, no momento em que o Amazonas decidir olhar para essa fronteira muito maravilhosa. Olha, vocês estão observando que eu não fiz nenhuma pergunta para ele, ele já
abriu a pauta, já assumiu a ancoragem do programa, já descarrilhou o trem, botou na estrada e já está 1.000 por hora. Gente, olha, sempre se disse que nos debates de economia, e eu estou lembrando aqui de alguns debates de nível nacional, né, com Delfim Neto lá atrás, Isso. né, que o Delfim dizia: olha, vocês querem saber mais de economia? Pergunta para a dona de casa. Ela não sabe, mas ela sim é quem sabe de economia. Pratica no dia a dia. Pratica no dia a dia. Então, o que o doutor Haroldo está trazendo aqui para a gente é o resultado de um debate, um primeiro encontro de Rondônia e Acre, discutindo oportunidades de negócio. E ele já adiantou aqui que ele quer expandir essa proposição para os estados vizinhos, né? O Amazonas, o Mato Grosso, porque, no contexto, a Amazônia toda anseia pela mesma coisa, né? Liberdade para trabalhar, liberdade para produzir, segurança jurídica para empreender, né? Estabilidade, segurança pública para não ser assaltado no abrir e no fechar do negócio, da loja, do empreendimento. São coisas que são comuns. Da mesma forma que são comuns os desafios que nós enfrentamos. Por exemplo, Roraima perdeu quase todo o seu território num processo absurdo, transformando Raposa Serra do Sol em reserva indígena, de indígena nômades, que tempos estão no Brasil e tempos estão na Venezuela. É verdade. Aqui em Rondônia, eu sei de casos e de história onde índios foram manejados de um lado para o outro para justificar a presença deles em tal local, para transformar aquilo ali em reserva. O Acre também sofreu isso. E onde é que fica o empreendedorismo? Onde é que fica a economia? De que as pessoas vão viver? Nós vamos ter capacidade de produzir o couro e o sapato em Rondônia? Ou vamos continuar mandando o couro dos bois de Rondônia para fora? Hein, doutor? É, É esse tipo de negócio que vocês discutiram lá, ou estou errado? de forma alguma. Foi um dia apenas, né? E foi a primeira semente, né? Lá no Tribunal de Contas nós passamos ao dia inteiro, foram 6 palestras. Nós trouxemos o Júlio Miragaia, que é professor doutorado da UNB e é assessor especial do Senado desde o ano passado, e ele falou conosco sobre dados fantásticos, né? Visão de mundo em relação ao doutorado dele, mas à vida prática, né? Ele é brasiliense, mas conhece bem o Amazonas. Ele conhece os nomes dos rios, a densidade populacional, ele é estudante mesmo. É um segundo o Aldo Rebelo? Parecido mesmo, parecido mesmo. E o Aldo estava aqui Esteve aqui, hoje, né? foi. Ontem, hoje, eu acompanhei lá na Assembleia, né? Audiência pública, maravilhoso. É outra pessoa que, sendo nordestino e radicado praticamente morando em São Paulo, conhece muito da Amazônia, como nós às vezes não conhecemos. Agora, quem gosta de estudar e perceber que existe um outro Brasil dentro da Amazônia, é fascinante. Isso me fascina muito, entendeu, Osmar? Eu cheguei aqui tem 30 anos e Deus me deu a oportunidade de viajar muito pela Amazônia, pelo Sebrae algumas vezes, pelo Senai, pelo Senar e pela Assembleia Legislativa, pelo governo do estado onde eu já trabalhei também em outros momentos aí, em outra gestão. Mas voltando ali à ideia de promover essa aproximação e o que nos une do ponto de vista do negócio rural, por exemplo, Rondônia e Acre, é a proteína. E eu achei muito legal desde janeiro e fevereiro, indo para lá e conversando com muita gente, por exemplo, o presidente da Federação das Indústrias do estado do Acre, que é deputado federal, está em reeleição agora, o Zé Adriano, é uma pessoa que tem uma visão muito especial do estado dele, né? E uma liderança. Agora assumiu naturalmente o vice-presidente da federação, que é do setor mineral, porque o Zé Adriano está em campanha para a reeleição como deputado federal. E sendo deputado federal, estando ligado a uma federação dessas, é lógico que traz recursos e
tem um assento melhor para discutir o desenvolvimento do Estado, junto do governo e da bancada federal. Nessa conversa lá, ficou alinhavado alguns pontos eh, que Conver- coincidem Convergência, de convergência com Rondônia para andar junto? proteína A animal, proteína. proteína animal. A exemplo do que já acontece em Rondônia há muito tempo, nós A temos soja ainda não. soja ainda não. Até porque tem muitos entraves legais e oriundos de outro tipo de pensamento nos últimos 20 anos, 24 anos. A gente sabe que existia uma ideia, um modelo diferenciado no estado do Acre da economia de florestania. Então a preservação, a ideia da preservação muito forte, o que não é ruim, mas assim, impedir às vezes com leis de que haja na agricultura familiar um trabalho voltado para a produção, não só da castanha da Amazônia, não só daquela ideia de, eu lembro demais, há 20 anos atrás, de explorar a borracha para fazer até preservativos, sempre em torno de cooperativas. Mas assim, não existem mais. Ou as cooperativas se transformaram em empresas, ou elas não existem mais. E aí eu acredito que agora, nos últimos Mas seis a anos, economia mudou, o comportamento também mudou, mudou. E a né? economia ela é uma ciência social. O economista ele acompanha exatamente essas mudanças. E o economista, ele é o profissional que orienta o poder público, né? Orienta o poder de Estado. Agora, quando quem está no poder não oxigena essas ideias, aí atrapalha o desenvolvimento local, atrapalha o desenvolvimento regional. E a ideia de Rondônia e Acre é a gente, através desse seminário e outros que vão acontecer, é discutir e debater o que nos une, o que nos aproxima. Por quê? Se nós pensarmos Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, nos últimos 30, 35 anos, eles hoje formam um bloco hegemônico, relativamente independente de Brasília, que produz muito, que vende muito para o mundo. Então, nós aqui poderemos imitar um modelo semelhante, trazendo as ideias que vêm de lá, até porque a economia de fronteira que já existe entre Mato Grosso e Rondônia nos ajuda e nos empresta esse modelo, que nós falamos sobre isso. Que modelo é esse? O modelo da produção sustentável, lógico, dentro da legislação, mas aproveitar a malha fundiária de Rondônia e Acre, que é sustentado na agricultura de pequenas propriedades. E aí é importante o associativismo, é importante o cooperativismo, mas um cooperativismo de resultado. E nunca deixar as empresas, pequenas, médias ou grandes, de algumas famílias que têm aptidão e ideias de empreender, nas suas empresas. Dá para conviver todo mundo, porque, olha, 52 municípios, meu amigo, com mais 23, é uma potência. O mapinha que nós temos, não sei se dá de colocar aí, o mapinha que nós fizemos lá na universidade mostra o Acre aqui um pouco para cima, já fronteira com o Peru e a Bolívia, e Rondônia aqui com o Mato Grosso, o Amazonas e a Bolívia. Então, desenvolvimento regional tem a ver com milhões de pessoas, tanto do lado de cá, Osmar, como no mercado andino. Então, nós vamos voltar no próximo intervalo, no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo agora e vamos avançar nessa discussão, porque o Acre tem uma experiência também de negócio de fronteira, com o país vizinho, uma experiência que nós não construímos ainda, né? Estamos tentando construir. Eu acho que eles têm muita coisa para nos ensinar e nós temos muita coisa para levar para eles. Estou certo? É uma troca muito boa. E nós vamos falar sobre Dom Porquito. É um projeto de venda de proteína para o Peru e a China que está dando resultado demais há 60 meses. Segura aí, a gente volta já.
pequena propriedade, fazer até a fixação das famílias dentro do meio rural. Doutor, esse encontro, esse seminário no Acre, eu vejo ele assim como um novo momento da relação empresarial e de negócio, até de consumo, né, entre esses dois estados, porque como Rondônia é mais novo e o Acre é bem mais antigo, né, no começo de Rondônia, Rondônia dependia em quase tudo do Acre, né? Verdade. Devagarinho, Rondônia foi ganhando autonomia, foi se libertando dos serviços que dependiam do Acre, mas o Acre mais velho tem uma história também muito bonita, tem um orgulho cívico muito forte. Olhava Rondônia assim meio de canto de olho, né? Eu estou procurando E aqui, trabalhos como esse eliminam essas travas que nos distanciam, não é verdade? eu estou É, procurando aqui, se eu encontrar, eu vou até te mostrar. é, Nós sabemos que Rondônia tem pouco mais de 40 anos, né? sim. A Assembleia Legislativa, por exemplo, meu Deus, há 2 anos fez um evento comemorativo e tal. 42 anos nós temos. O Acre tem 62. Então você estava falando para mim sobre isso e veio na minha memória. O Acre, ele já foi o contrário, né? O Acre ditava normas e regras É. junto com Rondônia, quando a gente não tinha nem a estrutura de Assembleia Legislativa, de governo do Estado, e isso veio há 42 anos através do nosso marco histórico, o gaúcho Jorge Teixeira. E lá no Acre já tem, eu acho, meu Deus, que é 62 anos. A favor da história também de Humberto Guedes, que foi o precursor do projeto de criação do Estado de Rondônia e que nos deixou esta semana aos 103 anos de idade. Olha que coisa. Aqui a reverência desse nosso podcast a esse personagem gigantesco da história de Rondônia. 103 anos Foi. é muito bonito. E a gente que lida com estudo e tudo, a gente tem certa obrigação, né, de falar com os jovens sobre isso. A gente ouve o tempo todo, Osmar, e isso serve para nós, os nossos filhos, né, os nossos netos. A gente ouve o tempo todo que o Brasil tem memória curta, mas é porque às vezes a gente está faltando um esforço pessoal. Nós precisamos entender a história do Brasil, discutir a história do Brasil, das cidades onde a gente está, e não só do momento, do dia a dia, do futebol, do samba, da cultura nossa, que a gente também tem muito apreço, mas entender a história é muito importante. Por exemplo, os grandes empreendedores depois do Império, né? Quem foram os grandes líderes, e a gente aprender com o povo do Acre. Quem foi o Barão de Mauá? Quem foi o Barão de Mauá? Aprender Hein? com o povo do Acre, assim, falando de Sim. Rondônia, que eu moro aqui há 30 anos, a cultuar isso. Eles têm isso muito presente. Essas 4 viagens que eu fiz, esse primeiro momento, em função do Conselho Regional de Economia, que está unificando Rondônia e Acre, em função desse ideário, né, do Instituto Kadosh para o Desenvolvimento, que a gente tem vários técnicos que pensam sobre essa ideia de desenvolvimento regional. Eu vi nas praças do Acre, assim, gente, em Rio Branco, eles, eles, eles têm memória. E aí não é só o Estado que cuida, a prefeitura. Você conversa com as pessoas na lanchonete, você conversa com as pessoas na prefeitura de Rio Branco, você conversa com as pessoas no hotel, num jantar, no almoço, com vereadores e tal. Eles têm orgulho de falar sobre as pessoas que construíram o Estado do Acre. Eu não vejo isso com muita força em Rondônia. Então eu digo assim, nós precisaríamos, não é resgatar, mas criar esse tipo de É. conceito. O senhor tem toda a razão e nós desviamos um pouco o foco principal do assunto, mas esse tema é uma coisa que nós temos que, de fato, pontuar, ressaltar e cobrar. Rondônia, um estado novo, onde os personagens que são destacados na publicidade, principalmente da Assembleia Legislativa, que criou uma publicidade que virou marca, né? Destemidos pioneiros. Esses destemidos pioneiros, a maioria deles ainda estão entre nós. Mas nós temos a nossa Universidade Federal e outras faculdades espalhadas já pelo Estado, que não têm uma preocupação com a história. Eles têm departamento de história, eles têm faculdade de história, mas não estão preocupados
em resgatar a verdadeira história de Rondônia. Alguém vai acabar escrevendo sobre isso lá na frente, de quem ouviu e de quem disse que conheceu fulano. Enquanto que o fulano ainda está aqui. Vocês querem um exemplo? Se você for hoje em Alto Paraíso, o dono do primeiro hotel lá do Alto Paraíso chama-se... Ai, meu Deus, veio o nome, eu esqueci. Zedequias. Ele está com o cabelinho branco igual o meu. Zedequias foi o primeiro colono a chegar na região do Alto Paraíso. A casa dele era a hospedagem, onde todos que vinham ficavam para daí seguir para frente, de facão na mão e cacaio nas costas, abrindo picada naquilo que o mapa dizia que era a linha. Ele até hoje, ninguém foi lá pegar uma entrevista desse homem. O cara que criou o hoje município de Rio Crespo, hoje está morando na cidade de Ariquemes, foi o primeiro a entrar na linha C80 e da casa dele é que todos iam para frente até formar o primeiro povoado que virou com o nome de Cafelândia, que foi até um trabalho realizado por esse repórter aqui, juntando as pessoas para dar um nome para o povoado. Foi uma eleição e o nome de Cafelândia ganhou. Depois, quando virou município, o autor do projeto de lei mudou para Rio Crespo. Mas o pioneiro, o cara que criou, que abriu as primeiras estradas, que levou o primeiro motor de luz, que abriu a primeira escola, está vivo, está em Ariquemes, e só os velhos amigos como eu o visitam. Cadê a Uni? Cadê o departamento de História da Finca? Cadê vocês da São Lucas? Hein? Olha, ainda bem que nós temos pessoas como o Silvio Pessivo, que vem escrevendo um livro atrás do outro, contando um pouco das histórias, além das poesias ótimas que ele faz. Estou sendo presenteado aqui com 2 obras dele, por exemplo. Memorial do Destemido Alferes José de Luna Ramalho, Silvio Pessivo. Grande Ramalho. Silvio Pessivo e Ramalho de Lima, e José Ramalho de Lima. E estou ganhando aqui também de presente Globalização, Blocos Econômicos e Tendências Mundiais. Silvio Pessivo, porque ele é economista e é professor na Uni. Acho que já aposentou até. Então, é da maior relevância que Rondônia não perca a sua história. Tem coisas aqui, professor, a gente desviou um pouco da nossa conversa original. Mas é um atalho bom. Vamos nesse atalho aqui. Tem coisas aqui que não se justifica. Rondônia nasceu pela vontade do presidente João Batista de Figueiredo, do ministro do Interior Mário Andreasa e da disposição Jorge Teixeira. brava de Humberto Guedes e Jorge Teixeira. Os dois, é isso mesmo. Que encontraram em Rondônia, no território de Rondônia, 2 figuras basilares. Capitão Silvio de Farias, que foi o homem que resgatou todas as terras que hoje são dos colonos, são dos fazendeiros de Rondônia, e Canuto, que foi deputado federal, constituinte. O Canuto foi o cara que criou os projetos que hoje assentaram toda essa gente. Muita gente acha que esses projetos vieram de Brasília, do INCRA, pronto para ser implantado. Não! Nasceu aqui, da vontade da cabeça deles. Estas pessoas são os pais de Rondônia. Agora, veja só. E o Canuto, você fez 2 entrevistas maravilhosas, que eu assisti todas Já as fiz, 2. eu vou fazer mais. Eu não conheço nenhuma rua, nenhuma avenida que homenageie o Canuto ou a família dele. Ele está vivo, diz que não pode, mas algumas coisas podem. O Antônio Carlos Magalhães criou, foi um município com o nome dele. Foi mesmo. Né? Vivo.
Não tem nada em Rondônia que lembre o, o general João Batista Figueiredo. Foi a vontade dele. Se ele não tivesse tido a disposição e a vontade de transformar Rondônia em território, talvez fosse território até hoje. Honrar. Ah, mas muita gente diz assim, mas ele não gostava de gente, gostava de cavalo, É cheiro de bobagem, cavalo. bobagem. Eu digo, olha, aqui em Rondônia, eu como repórter, vi, entrevistei, fotografei o presidente da República, o João Batista Figueiredo, em Ouro Preto, no Jaru, conversando com o peão junto assim, juntinho, sem segurança, sem aparato nenhum, numa prosa de 2 compadres ali, ou muitos compadres juntos. Entendeu? Não tem nada, não tem uma rua com o nome dele. Tem um município com o nome de Presidente Médici, que foi o mais cruel dos generais presidentes da Revolução e que não fez nada por Rondônia. Mas tem lá, Médici. Mas tem lá Presidente Médici. Não é É, uma doideira? é. Em Manaus tem um lugar chamado Presidente Figueiredo, né? Que tem Lá que tem umas cachoeiras muito tem, bonitas. lá tem. Meu irmão mora em Presidente Figueiredo. Mas nós aqui devemos. Capitão Silvio não tem um busto na cidade. É real. Nós temos que cultuar os pioneiros. Com Então, nossa certeza. história está... Nossa história. E isso também é economia. Isso também é economia, porque a economia é uma ciência que estuda a escassez, a riqueza, a distribuição da riqueza e a produção da riqueza. E não se faz nada sem gente. E gente é diferente, porque tem gente preguiçoso, tem gente doente, tem gente sadio, tem gente com altas tecnologias, gente que sabe mexer com o toque de Midas numa coisa chamada empreendedorismo. E sem essas pessoas, né, a gente não tem história. Então, assim, eu acho que é um tecido social que cada um tem uma atividade e que a gente precisa passar para os nossos filhos e nossos netos esse culto. Um culto bonito. As pessoas que sabem fazer e as pessoas que fazem porque gostam. Porque sem essa energia boa, não tem desenvolvimento. Não tem desenvolvimento, Osmar. Meu caro Haroldo, você falou em empreendedorismo, vamos voltar então à raiz da nossa conversa. Perfeito. Aí me fez lembrar que um fato interessante que foi a Rondônia Rural Show. A Exatamente. gente vivendo num momento de insegurança jurídica, de convulsão política, quase descambando para o social, né? Eh, as Antigamente era quadrilha, gangues, né? Hoje não, hoje é facção, Facções. é narcoterrorismo, essa coisa toda, tomando conta de tudo. Apesar de todo esse quadro, a Rondônia Rural Show superou a sua marca do ano passado, com Exatamente. 4 bilhões e 400 milhões, 400 parece, não milhões. foi? Eu Quatro. pergunto para o senhor, Uhum. esse crescimento é resultado de um crescimento sustentável, eficaz, ou foi só um crescimento vegetativo em função dos preços, dos juros, da condição econômica do momento? É uma excelente pergunta e eu posso responder ela, talvez não na totalidade, porque eu estando lá no governo, lá atrás, eu vi o nascimento do projeto da Rondônia Rural Show, que curiosamente seria em Ariquemes, mas por uma decisão muito inteligente e acertada, o projeto foi instalado no centro do estado, Ji-Paraná, malha fundiária de Ji-Paraná, o histórico de Ji-Paraná, o E eu lembro que o vice-governador prefeito de Ji-Paraná tinha medo de ser um fracasso e ele ficar carregando o peso político, nas costas. não era? E o medo também, eu posso falar isso, o medo também repousou na Associação dos Pecuaristas, chamada Associação Rural Que tinha de medo de Rondônia, acabar com a ARR, com a exposição Expojipa, né? pecuária, Expojipa. Expojipa, E que disputa com a Ariquemes a primazia. exatamente, mas assim, a escolha da data em maio, última semana de maio, que é o calendário de empréstimos rurais, né, que o governo federal coloca no ano e termina em junho, foi maravilhosa. A sementezinha que foi dentro da Associação Rural de Rondônia, que o governo, junto com as empresas rurais, os empresários rurais de Ji-Paraná, semeou, ela floresceu no quinto, no sexto ano. Nós estamos na 13ª Rondônia Rural Show. Então, nós estamos falando de mais de uma década. E a Rondônia Rural Show, ela acompanha o histórico de crescimento da economia de Rondônia. Eu explico comparando. Eu conheço as pessoas que coordenam a AgriShow em São Paulo. Ela foi menos 20%
em negócios esse ano comparando com o ano passado. E lá no Paraná, em Cascavel, não é? A Copavel, né? Ela Copavel. também não alcançou uma performance assim de superar o ano passado, por causa dessa crise que nós estamos vendo, tanto no centro do Brasil como no sul. Curiosamente, Rondônia, ela lidera desde 2012, 13 e 14, ela lidera a região norte, comparando inclusive com Mato Grosso, percentualmente, e com o estado do Pará. Então, Rondônia, ela cresce o seu valor bruto de produção anualmente, no histórico dos últimos 12 anos, e naturalmente que a nossa feira ela não teve uma performance esperada, mas ela, comparando com outras feiras nacionais, inclusive a maior feira da América Latina, que é a AgriShow, a gente conseguiu uma performance boa. Sabe por quê? O Estado ampliou e convidou para a Rondônia Rural Show Internacional. Então foram feitos negócios nacionais e internacionais. E isso foi para dentro, Osmar, do cômputo que o governo faz através da SEAGRE e da SEDEC, do resultado. Eu não posso dizer, não sei dizer como, né? Mas a performance foi boa. Eu imaginava que a Rondônia Rural Show ia decrescer 10% e ela não decresceu. Isso é um retrato de quê? Então, esse crescimento é real, É real. Esse crescimento é não é real. vegetativo. Não. E apesar de uma coisa que me incomoda muito como estudioso da economia, que eu já falei algumas vezes, em alguns momentos, para quem inclusive opera a Rondônia Rural Show, seja os empresários, seja o governo. O grau de endividamento do setor rural de Rondônia, para algumas pequenas e médias empresas, ele está num nível, não digo sufocante, mas um nível preocupante. Só que o universo das empresas é grande. Isso que é bonito em Rondônia. Nós temos mais de 120 mil propriedades rurais. Nós temos mais de 25 mil CNPJs ligados ao campo. Então, às vezes, algumas empresas não podem participar efetivamente, mas dá lugar a outras. E como o governo foi inteligente e abriu, a gente teve negócios vindo do Mato Grosso, do Re- Acre e do re- Mato Grosso do Sul aqui em Rondônia. Repete esse CPF, CNPJ aí, doutor, repita aí. 25 mil CNPJs aqui em Rondônia lidam com o agro. Ê, papai Assis Canuto, papai Silvio, hein? Eita, papai Silvio Farias, como vocês são grandiosos, hein? Como é que vocês conseguiram ver isso no futuro? Rondônia se distingue de todos os estados da federação por conta disso, não é isso, doutor? E tem uma coisa muito interessante que é essa questão da vocação agropecuária. A gente teve uns entraves há 20 e poucos anos atrás, ambientais. Porque a gente, logicamente, no Estado repercute a realidade nacional. O que aconteceu, por exemplo, um tempo com a economia e o desenvolvimento do Estado do Acre. Agora eles estão recuperando, vamos dizer assim, esse ideário, colocar para funcionar a agricultura, a pecuária dentro da legalidade. Rondônia, rapidamente, Rondônia, ela emprestou desde 1998 até 2002, e eu estava no governo do Bianco naquela época, eu era economista novinho, eu lembro demais disso. O Bianco, um político experimentado do centro do Estado, advogado, senador que saiu no meio do mandato, político experimentado, repito, juntou força com a Federação das Indústrias, Miguel de Souza, presidente da Federação das Indústrias, capital, empresário e tal. Então aquilo ali foi um momento muito interessante. Nós trouxemos experiências do governo do Mato Grosso, das empresas do Mato Grosso. E ali, gente, de 2000, 2002 para cá, é só prosperidade. Porque alguém teve a visão empresarial, visão empreendedora, articular com a Assembleia Legislativa. Naquela época, quem era presidente da Assembleia Legislativa era o Silvio Hernandes Santos. Eu lembro demais disso. Então, quando existe essa junção de ideário, seja dos empresários, da Assembleia Legislativa com o governo, a gente chama no desenvolvimento regional de, meu Deus, os três suportes. Porque acontecem negócios, aumenta a receita, todo mundo ganha, prefeituras arrecadam mais, existe mais emprego no meio rural, que sustenta o comércio e que repercute na vida das pessoas. Doutor, você ouviu que os intervalos acabaram, nós tocamos direto, estamos quase terminando o programa. Mas eu que ainda quero ouvir do senhor o seguinte: a Rondônia Rural Show, eu não percebi esse ano uma forte presença de personalidades estrangeiras, ou então não foi bem divulgado. Eu não tomei conhecimento. Nas edições anteriores aí, teve mais gente fora, embaixadores, cônsules, essa coisa toda.
Eu não vi muita coisa dessa vez. Comitivas, né? Não vi, eu não tive lá, mas não tomei conhecimento de que teve uma presença forte de estrangeiros dessa vez. Mas, de qualquer forma, ela tem sido uma ponte de comércio com os países vizinhos nossos aqui, da América do Sul, que até então a gente é totalmente de costas para eles, né? Exatamente. Agora estamos juntos, Eu né? diria, eu diria que já faz alguns anos, né? Desta vez agora, eu também não percebi isso e eu me atrevo a dizer que é porque é um ano de eleições políticas, Hum, eleições para cargos políticos e também tem esse viés, né? Você traz várias pessoas de vários países que comercializam, por exemplo, a carne. Nós sabemos que Rondônia tem 19 frigoríficos com selo de inspeção federal. Nós abatemos aqui, em média anual, 2 milhões e, meu Deus, 2 milhões e 700 mil cabeças de gado e nós produzimos mais de 3 milhões de litros de leite dia. Nessas duas cadeias que formam a pecuária de corte e leite, nós temos negócio dentro do Brasil, então muita gente do Brasil veio para cá, especialmente São Paulo, o Sudeste e tudo. Mato Grosso do Sul veio uns 4 ou 5 donos de laticínio para cá que eu vi. E fora do Brasil, o pessoal da carne. Eles vêm para cá e às vezes eles não aparecem porque eles vêm, não é nem fazer negócio, sabe, Osmar? Eles vêm para manter o que eles já têm. Só para citar aqui, por exemplo, o grupo dos Irmãos Gonçalves, o seu João Gonçalves, que eu tenho muito apreço por ele, é um grande empreendedor, que é pioneiro também, tem 80 anos de idade. conheci ele e o irmão começando a vida lá no Jaru. Seu José Gonçalves. Todos dois. Falando do seu João com o frigorífico Frigon, eles exportam carne para 44 países. Então é natural que, além do governo convidar, essas empresas convidam. Então a gente viu árabes, viu franceses, viu ingleses, alemães, Uhum. mas não são essas pessoas assim, tipo embaixadores Aham. do mundo político. Estavam muito empresários por causa dos negócios. E empresários geralmente não gostam de aparecer. E a outra parte que eu me atrevo a dizer, não sei se eu estou certo, é que na hora de aparecer, aparecem os políticos, porque esse ano é o ano da safra eleitoral. Então o Rondônia Rural Show estava Não, lotado. estava, de fato. Lotado! Lotado, Eles estavam pedindo voto um para o outro. eu acho. É. Atenção, TRE, brincadeiras à parte. Mas o TRE parece que está de olho nessas coisas. Tá mesmo? Deixa eu lhe perguntar. Dentro desse cenário, digamos, positivo, nós estamos encerrando o ciclo de um governo de 8 anos. Isso. Estamos na campanha para eleger um novo governador. Vamos deixar o governo estar encerrando, encerrar. Vamos pensar no futuro, de janeiro em diante. Qualquer um que vier a ganhar, que sentar na cadeira ali do prédio do Rio Madeira, do Palácio Rio Madeira, quais são as travas que ele vai ter que derrubar para alavancar o desenvolvimento de Rondônia? E fazer com que o rondoniense olhe para o açougue, por exemplo, e consiga chegar no balcão e comprar um pedaço de carne. O açougue não vire somente uma miragem, vendo a carne, que o senhor acabou de dar aí, uma alta tonelagem de carne de Rondônia, que vai para a mesa dos outros no mundo afora. E o rondoniense está assistindo agora, se preparando para ver o jogo do Brasil daqui a pouco. Poucos, muito poucos, estão fazendo algum churrasco. Real, essa fala é uma fala de jornalista, né, também cientista social que eu respeito muito, não é uma inverdade. O mundo gosta de proteína, mas o brasileiro também é do mundo. Então, nós nacionais, né, nós Não, rondonienses, gostamos em de carne. relação, em Nós relação, precisamos ter como em comprar. relação a isso, nós estamos igual foi feito com as usinas. As usinas, a propaganda era grande. Nós íamos pagar barato, porque nós íamos produzir energia para mandar para o Brasil, essa coisa toda. Acabaram com nossas cachoeiras e nossa energia é uma das mais caras do Brasil. Então, nós somos hoje um grande produtor de proteína, mandamos para o mundo inteiro, E mas o consumo nosso é travado. Eu acredito que o próximo governo do estado de Rondônia, a gente pode perceber isso enquanto cidadão, e aí eu faço um alerta, né, a todos que nos assistem. Até o final de julho, é obrigado pela legislação eleitoral
que os candidatos a majoritária, os partidos que têm candidatos a governador, eles precisam apresentar o plano de governo. O plano de governo para o TRE, que é Justiça, mas também é Estado, é um registro para o cidadão que vai eleger, que vai colocar o seu voto, isso é muito importante, você perceber o que efetivamente esse candidato colocou no papel para os próximos 4 anos. Quando ele tomar posse, um deles vai tomar posse, é muito importante que a sociedade civil e a Assembleia Legislativa possam dizer assim: governador eleito, o senhor tem um plano de governo, o senhor vai engavetar como alguns fizeram, ou o senhor vai fazer o seu planejamento plurianual, que é o PPA que chama, com base nisso e com base num planejamento estratégico. Por quê? Respondendo a sua pergunta, na minha humilde opinião, existem pelo menos 5 travas que não foram contempladas nos últimos 8 anos. Deixa eu Primeiro, arriscar uma, logística. logística é uma delas, que é muito importante, especialmente aqui com esse Expresso Porto, que não pode ser uma coisa eleitoreira de 2026. Eu estou muito ansioso em ver a Expresso Porto funcionando, porque a Expresso Porto vai mudar a lógica e a logística do Estado e a lógica de funcionamento da capital. E a hidrovia do Madeira. A hidrovia do Madeira, com a dragagem, com uma bancada federal, não só o governador. A bancada federal precisa ser muito bem pensada para trabalhar junto com o governador. O governador não pode ir para um lado e a bancada federal para outro, porque os recursos estão em Brasília. Então, o governador precisa ser alinhado e aliado com a sua bancada federal. E com a bancada federal, o seu governador, porque aí você traz recursos, 300, 500, 600 milhões para Rondônia. É bancada federal. Quer dizer, E, Osmar, verdade, a outra coisa é a regularização fundiária. Porque o Estado está mostrando há quase 30 anos que a vocação dele é essa. A vocação dele é essa. Então, nós precisamos de regularização fundiária para que nós passemos de 9 ou 10 produtos vendidos como matéria-prima, para que nós tenhamos, na regularização fundiária, dinheiro para criar e manter a agroindústria. A agroindústria. a agroindústria. Isso gera emprego. Isso gera emprego. É. A terceira coisa para falar para você comentar, que está na minha cabeça como presidente do Conselho de Economia, como economista, como cidadão, como terceiro setor que eu milito também, por exemplo, o Instituto Cadoche que eu presido há 4 anos, é o Distrito Industrial de Porto Velho. Tenha dó. Nós temos capacidade, com 92 empresas lá, que é os lotes que existem lá, nós temos capacidade de gerar 20 mil empregos em Porto Velho. Doutor, E cadê o projeto? Só para perguntar. Cadê o projeto? E o SEASA, que foi tão anunciado, tão propagado, foi mostrado inclusive o galpão lá no setor industrial, onde funcionaria, que daria oportunidade para tanta gente, na verdade. Com certeza. Uma porta de negócio imensa, né? Principalmente para as pequenas agroindústrias de Rondônia, né? Essas que estão enfiadas no meio das linhas, aí lá nos fundões, mas produzindo coisa de boa qualidade. Com certeza. Né? Seria a chance de chegar até aqui. Não se fala mais. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Essa pergunta é boa, porque das 5 que eu falei, a quarta seria isso. A região de Porto Velho tem capacidade de ter um SEASA. Agora, as travas são de ordem política, pelo que eu percebi nos últimos 6, 7 anos, que projeto tem e é necessário. E estudo de mercado também. Mas, assim, nós temos ainda em Porto Velho, a meu modo de ver, nós temos ainda em Porto Velho uma espécie de dissidência política. Muitas vezes a Câmara de Vereadores não conversa com a Assembleia. Isso é um absurdo. E muitas vezes quem está no CPA, não falando de nomes, mas quem está no CPA, não é só o governador, não conversa com o prédio do relógio. Aí é complicado. Porque aí nós temos uma capital que pode ser pujante, mas que não avança. Por quê? Porque a classe política às vezes atrapalha o empreendedor. Qual é o empresário que, vendo isso, vai apostar 10, 15, 20 milhões em Porto Velho? Quer dizer, aí o governo do estado, em vez de ser o cara que derruba as travas, ele é o cara que põe as travas, né? Às vezes por burocracia interna. Às vezes não é nem a pessoa do prefeito, não é nem a pessoa do governador, mas a gente percebe no CPA uma série de facções de ideologias, isso aí eu sei bem, e na prefeitura de Porto Velho. E aí fica um jogo de burocracia que atrapalha o empreendedorismo. Digo de novo, quem tem coragem de colocar 20, 30 milhões em Porto Velho, percebendo isso? Doutor Haroldo, nós temos 2 minutos para encerrar o programa.
Eu quero ouvir do senhor sua opinião sobre duas notícias que sacudiram Rondônia nos últimos dias aí. E não foram produzidas aqui, não, notícias nacionais. Uma dizendo que Porto Velho, entre as capitais do país, é a pior do país para se viver, para morar. E as causas nós sabemos. Uma outra sobre a violência. Rondônia aparece na cabeça como um dos estados mais violentos. Só perde para a Bahia e o Amapá. Eu sinceramente ouvi falar sobre isso, mas sinceramente também, tecnicamente falando, eu não sei quem fez e por que fez esse tipo de pesquisa. Mas alguém tem que ser ruim. Porto Velho é maravilhoso, Porto Velho é acolhedor, Porto Velho tem índices de violência, com certeza que tem. Só que eu acredito que não seja como é, que eu moro aqui. E a outra coisa é a questão do saneamento. Tudo que põe contra Porto Velho tem a ver com a Companhia de Água e Esgoto, a CAERD, infelizmente, que é inoperante, e com prefeituras, que até ontem eu não vi, sinceramente, até ontem eu não vi projetos, nem ninguém juntando a bancada federal para trazer R$ 1 bilhão para começar a resolver de fato o problema do saneamento. Olha, nesse momento os poços amazônicos estão secos. Olha aí. As pessoas não têm água para beber. A CAERD não tem para dar. Os poços secaram. Na minha rua mesmo, eu vejo vizinhos pegando água na casa do vizinho que tem poço artesiano. Na Zona Sul também eu vejo, que eu moro na Zona Sul. Passa em frente da Secretaria de Obras da Prefeitura, que você vê filas de gente pegando água lá numa torneira de um poço artesiano da Secretaria. E o Rio Madeira, Isso não é uma e o Rio vergonha? Madeira A bem aí. gente ao lado do Rio Madeira, Falta projeto, não falta é? Falta empatia, vergonha na cara também, não falta não? falta um trabalho bom em relação a isso, porque, cara, Porto Velho é uma capital maravilhosa, bem privilegiada e tem água abundante do lado. Captar e tratar. Pois é, transformar os nossos igarapés, que aqui a gente chama de... Como é que é mesmo? Eu esqueci como é que chama. Os igarapézinhos que cortam a cidade. Aham, Tem um nomezinho que não me ocorre agora. aham. Na verdade, aquilo ali é a fossa da cidade, né? A céu aberto. É real. Então, talvez as pessoas que analisaram isso levaram bem em consideração essa coisa que depõe contra a qualidade de vida. Mas Porto Velho é maravilhoso, Porto Velho é bom, Porto Velho é acolhedor, Porto Velho é maravilhosa, eu gosto. Chegamos ao final do nosso programa, do podcast Sem Papas na Língua. Foi um prazer, uma alegria muito grande estar com você em mais esta sexta-feira, aqui com essa pessoa maravilhosa que conhece muito da nossa cidade, do nosso estado, para fazer a análise que fez e dizer as coisas que disse. Muito obrigado, viu, doutor Haroldo, por sua presença, pela sua coragem e pela sua vontade cívica, né, de lutar pelo desenvolvimento de Rondônia, do Acre, e o senhor quer juntar o Amazonas e o Mato Grosso. Boa sorte. Boa sorte. Um dia, A história é feita de homens que têm coragem e iniciativa. um dia desse vai dar certo, né? Tá semeado. Primeiro Rondônia, que com a graça de Deus a gente vai despertar, né? Às vezes o adormecido. E depois a questão da 319, que nós precisamos debater cientificamente, economicamente, e a aproximação com o Mato Grosso. Vai dar certo. Deus é bom o tempo todo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Osmar. Você é de ouro. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira, às 17 horas. Me acompanha no noticiastudoaqui.com, no YouTube e, claro, no canal 39. Nós estamos lá, na Rede Brasil.